sou Ailton Krenak e esse Krenak do meu nome, ele me vincula à minha família numa aldeia que fica na margem esquerda do Rio Doce, em Minas Gerais, na região leste do Brasil, né? Minas Espírito Santo. E o Rio Doce é uma bacia hidrográfica muito importante, mas que sofreu uma violência terrível em 1915, quando uma mineradora que opera na cabeceira desse rio teve o rompimento da barragem de contenção de resíduos, despejando tudo na bacia desse rio. Foram 650 quilômetros da bacia de um rio contaminada, né? Matou peixes, e esse rio passa no fundo da minha casa, e os peixes morreram. Essa constante violência ecológica, física mesmo, contra os territórios indígenas, é a marca da história colonial do Brasil. Até a década de 80, a perspectiva dos direitos indígenas no Brasil era mais ou menos a seguinte: os índios vão desaparecer. E como eles vão desaparecer, ou se integrando à sociedade brasileira, se engajando no mundo do trabalho e saindo da floresta, os territórios dos índios podem ser ocupados por hidrelétricas, estrada, transamazônica, ferrovia, todo esse repertório colonialista que marcou a história do Brasil, inclusive incidindo sobre a Mata Atlântica, o Cerrado, a floresta amazônica, devastando um continente inteiro com gente lá dentro. Essa gente lá dentro são os tal dos índios. Na década de 80, eu e a minha família, no final da década de 70, 80, já tínhamos sido atropelados, antes do desastre com o rio, já tínhamos sido atropelados pela entrada da mineração e da siderurgia naquela região do Rio Doce. E muitas famílias que viviam na margem do rio não tinham mais como viver como ribeirinhos. Estavam migrando para outros lugares e alguns sendo inclusive expulsos dos seus habitats, dos seus lugares de origem, para engrossar essa coisa urbana, né? O Brasil teve um êxodo rural marcadamente nas décadas de 70 e 80, quando foram colonizar o Paraná, Rondônia, Mato Grosso e parte da Amazônia também. E essa expulsão das pessoas que viviam nesses lugares, nesses territórios tradicionais, aconteceu em muitas regiões próximas ali do Rio Doce também, no Jequitinhonha, no norte de Minas. E eu saí com a minha família, passando por toda essa experiência de exílio, né, forçado do nosso território, eu comecei a articular o que veio a ser o movimento indígena que existe, digamos. O que tem de movimento dos povos indígenas, que é essa articulação do movimento indígena espalhado pelo país afora, nasceu de uma urgência que nós víamos naquele final dos anos 70, quando ainda tinha ditadura no Brasil, e os movimentos sociais estavam começando a se levantar para reclamar diretas já. Para as pessoas que têm menos de 30 anos, eu percebo que a maioria das pessoas não sabe que o Brasil viveu um período terrível de ditadura. E os índios foram as vítimas preferenciais dessa ditadura. Os índios, pobres em geral, favelas e tudo, o povo de favela ralou nesse tempo. Esquadrão da Morte, muita violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está completando agora esse ano 70 anos, ela estava longe, longe, longe da realidade, digamos assim, de direitos humanos no nosso país. A Anistia Internacional produzia relatórios constantes sobre violação de direitos humanos e os nossos governos ignoravam solenemente essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas os movimentos sociais reivindicavam nesses direitos o direito à vida, o direito ao trabalho, imagina, a morar, ter uma casa.
o direito de falar seu idioma, falar uma língua própria, o direito de viver com segurança. Esses direitos, eles eram o tempo inteiro desrespeitados. Eu vou completar 65 anos em setembro. A minha geração, há 40 anos atrás, teve que enfrentar a tropa de choque, enfrentar toda essa brutalidade que o Estado brasileiro jogou sobre nós para fazer a Constituição de 88. A gente construiu uma Constituição. Então eu fico notando que essa geração que está por aí hoje, eles não têm uma clara percepção de que existe um conjunto de tratados, de instrumentos jurídicos, de formalidades que asseguram que existam direitos de cidadania